O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que a União não tem exclusividade na exploração de loterias e que os estados têm direito a atuar neste ramo. Estes e outros destaques da sessão na reportagem de Marta Ferreira. Há tempos que as loterias não servem apenas para fazer aquela fezinha. Também é possível pagar faturas, carnês e até sacar dinheiro. Um decreto-lei de 1967 prevê a exploração de loterias como serviço público exclusivo da União e impede a criação de loterias estaduais. Além disso, proíbe as loterias estaduais já existentes de aumentar as emissões de bilhetes e séries de apostas em vigor. 3 ações sobre o tema estão em análise no STF. Em 2 delas, o governo do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Loterias Estaduais alegam que o monopólio do governo federal compromete a receita dos estados e fere a igualdade entre os entes federativos. A terceira ação questiona normas do estado do Mato Grosso, que autorizam o governo a criar e administrar casas lotéricas. O julgamento, que havia sido iniciado na semana passada, foi retomado nesta quarta-feira com o voto do relator das ações, ministro Gilmar Mendes. Ele ressaltou que a exploração dos serviços de loterias pelos estados e municípios constitui importante fonte de recursos, inclusive para a Seguridade Social. Gilmar Mendes destacou que a Constituição não estabelece a exclusividade de exploração sobre loterias por parte da União. Com isso, os dispositivos do Decreto-Lei de 1967 não foram recepcionados pela Constituição Federal. Os artigos 1º e 32 do Decreto-Lei 204 de 67, ao estabelecerem a exclusividade da União sobre a prestação dos serviços de loteria, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88, pois colidem frontalmente com o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, ao esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos Estados-membros para a prestação de serviços públicos que não foram expressamente reservados pelo texto constitucional à exploração pela União. O plenário, por unanimidade, seguiu o entendimento do relator. A Corte, coesa, por unanimidade, julgou procedentes as ADPFs 492 e 493. É improcedente a ADI 4986, tudo nos termos do voto do relator. Com esse entendimento, o plenário decidiu que a União não tem exclusividade na exploração de loterias e que os estados têm direito a atuar neste ramo. O plenário também começou a analisar o pedido de liminar feito na reclamação apresentada pelas mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados contra a venda de subsidiárias da Petrobras. São as refinarias de Landulfo Alves, na Bahia, e a Presidente Vargas, no Paraná. A alegação foi que houve afronta a uma decisão do STF que proibiu o governo de vender uma empresa matriz sem aval do Congresso e sem licitação, permitindo somente a privatização de subsidiárias sem consulta prévia ao Legislativo. Para o advogado-geral do Senado, o que se pretende é o fatiamento da empresa-mãe para alienação da capacidade de refino, fora da autorização legislativa. A alienação societária referida envolve não apenas aspectos de ordem financeira, também os postos no artigo 173 da Constituição Federal, razões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo necessariamente presentes na intervenção do Estado no domínio econômico. São interesses, ministros, que demandam apreciação pelo Congresso Nacional das alienações de metade do parque de refino da Petrobras. Já o advogado da Petrobras argumentou que a operação tem como objetivo reorganizar os investimentos da empresa. A operação questionada diminuiria, de fato, o patrimônio da empresa-mãe? Como já dito, a operação em questão está inserida dentro de uma estratégia empresarial de reorganização do seu portfólio de investimentos, no qual se tem como premissa desfazer ativos com baixo de retorno de investimento do capital investido para realocar o investimento em ativos no qual a empresa encontra-se vocacionada para extrair um maior resultado financeiro. Ou seja, desinvestir para investir melhor. O julgamento foi suspenso depois das sustentações orais.